Olha, o capítulo 21 de Gênesis é uma verdadeira montanha-russa. Ele joga a gente direto do milagre para o meio do conflito, da alegria de uma promessa que finalmente se cumpre para a dor de uma família que se parte. Então, vamos mergulhar nessa história do nascimento de Isaac para entender como é que esses extremos conseguem conviver lado a lado. Pois é, essa é a grande questão que paira sobre a história de Abraão e Sara. Imagina só, eles esperaram por décadas, já tinham passado e muito da idade de ter filhos. É justamente aí, nesse cenário que humanamente falando era impossível, que a história ganha força de verdade. Então, para a gente entender a dimensão do milagre, primeiro a gente tem que sacar o tamanho do impossível. Atenção aqui, gente, é palpável. Toda a esperança do casal estava depositada numa promessa que, vamos combinar, do ponto de vista humano, não tinha como acontecer. O palco estava todo armado para algo que, bom, só podia ser um milagre. Não tinha outra explicação. E não é que o milagre acontece? Aquela espera gigantesca, cheia de dúvida, de incerteza, finalmente vira uma alegria que mal cabe no peito. E o legal é que o capítulo já começa botando as cartas na mesa. É uma declaração muito forte de fidelidade. Não tem suspense, não tem mistério. O texto já diz de cara, Deus cumpre o que promete. E essa é a ideia principal aqui sobre o caráter de Deus, sabe? Uma fidelidade absoluta, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parece gritar o contrário. Mas o mais interessante de tudo são as palavras da própria Sara. Sabe aquele riso que ela deu lá atrás? Um riso de quem não acredita? Pois é, agora esse mesmo riso explode, só que numa alegria que contagia todo mundo. É como se ela dissesse, olha só o que aconteceu. Ela percebe a virada de chave completa. Deus transformou a vergonha dela em honra, o impossível em bênção. E para fechar com chave de ouro, o nome do menino, Isaac. O que significa ele ri. O nome dele sela essa história para sempre. É uma lembrança constante de que na vida deles, a ação de Deus trouxe um riso que simplesmente apagou anos e anos de espera e de dor. Pois é, mas a alegria não dura muito tempo. A chegada desse filho tão esperado, o filho da promessa, acaba acendendo o estopim de um conflito familiar que é, nossa, super intenso e doloroso. E o que dispara toda essa crise é um momento bem específico. Acontece durante a festa de desmame de Isaac, que era um evento super importante na época. No meio da celebração, Sara flagra Ismael, o filho mais velho de Abraão, com Agar, caçoando, zombando do pequeno herdeiro. Olha, para a gente entender por que a Sara reagiu daquele jeito, é fundamental sacar o peso dessa palavra, zombar. O termo em hebraico, mesarek, não era uma brincadeirinha de criança, sabe? Tinha um tom de desprezo, de deboche. Naquele contexto todo, era basicamente uma provocação, uma ameaça direta à posição de Isaac como herdeiro oficial. Então, o X da questão é todo esse contraste. De um lado, você tem Isaac, o filho que veio de um milagre, o filho da promessa. Do outro, Ismael, que nasceu de um esforço humano, daquela tentativa de Abraão e Agar de, digamos, dar uma mãozinha para a promessa se cumprir. É essa a diferença básica que está na raiz de toda a briga pela herança. E a reação da Sara é dura e é direta, sem rodeios. Ela não quer que fique nenhuma dúvida sobre quem é o verdadeiro herdeiro. E por mais que hoje a gente olhe para isso e ache uma atitude super severa, na verdade estava de acordo com as leis de herança daquela época, que eram feitas para proteger a linhagem principal da família. Claro que Abraão fica super angustiado com tudo isso. É o filho dele, né? Mas aí Deus entra na história. Ele garante para Abraão que, olha, beleza, a linhagem da promessa vai continuar por Isaac, mas isso não significa que Ismael seria abandonado. Muito pelo contrário. Deus promete que também cuidaria dele, que o abençoaria e que faria dele uma outra grande nação. Bom, uma vez que essa questão familiar super delicada foi endereçada, digamos assim, a história muda de foco. Agora a gente vai ver o estabelecimento de Abraão na Terra Prometida. A influência de Abraão começa a crescer tanto, mais tanto, que acaba chamando a atenção de quem mandava na região. Um rei local chamado Abimeleque saca que Deus está do lado de Abraão e resolve procurar ele para fazer uma aliança. E isso, gente, é uma grande virada de chave. Abraão deixa de ser só um estrangeiro de passagem para se tornar uma figura de poder e respeito ali. E a negociação toda gira em torno de uma coisa essencial para sobreviver no deserto: água. Abraão não só topa o pacto, mas ele é esperto. Ele aproveita o momento para resolver uma treta antiga sobre um poço de água. Ele faz questão de deixar o direito dele estabelecido de forma legal e pública. Para isso, ele usa 7 ovelhinhas como prova, que na época funcionava como uma espécie de contrato assinado e reconhecido em cartório. E o lugar, claro, ganha um nome para comemorar esse acordo:
Berseba, que quer dizer poço do juramento ou poço do Sete. Isso é super importante porque ancora a história num lugar real, geográfico, e transforma o que era um ponto de briga num memorial de aliança e de paz. Ok, agora vamos fazer o seguinte: dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Tá, mas e aí? Qual é o significado mais profundo desse capítulo? O que ele tem para dizer para a gente hoje? Do ponto de vista teológico, esse capítulo é gigante. Primeiro, o nascimento milagroso de Isaac é muitas vezes visto como uma prévia, uma sombra do nascimento de Cristo. E tem mais. Séculos depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar essa rivalidade entre os dois irmãos como uma grande metáfora. Ele vai dizer que Ismael representa a tentativa humana de chegar a Deus por esforço próprio, pela lei. Já Isaac representa a salvação que vem pela fé na promessa, ou seja, pela graça. E o que a gente tira disso tudo? Ficam algumas lições que valem para qualquer época. Primeiro, a fidelidade de Deus não é um passe-livre para uma vida sem problemas. Segundo, ele mostra um cuidado todo especial por quem está à margem, por quem foi excluído, como foi o caso de Agar e Ismael. E por último, a história meio que nos desafia a resolver nossos próprios conflitos com integridade e a criar nossos próprios marcos de fé para a gente não esquecer da bondade de Deus na nossa caminhada. E fica aí a reflexão final. Como é que uma história tão antiga, que fala de promessas de família, de escolhas dolorosas, como é que temas como espera, conflito, exclusão e aliança ainda ecoam com tanta força no nosso mundo hoje em dia?